1912, que tinha como protagonista uma mulher que realmente sobreviveu ao acidente. Um diretor argentino criou o primeiro longa-metragem de animação em 1917. Ele foi feito com 58 mil recortes de papelão, mas foi destruído em um incêndio. Vários vídeos de momentos finais de celebridades também supostamente existem, mas nunca foram liberados para o público, como o acidente de arraia do Steve Irwin, a queda do Owen Hart por defeito no equipamento e o falecimento da Christina Grimes em uma transmissão ao vivo. Por fim, um suposto filme do Mickey e da Minnie tendo relações circulou dentro da Disney em 1936, mas o Walt Disney teria confiscado todas as cópias e destruído elas. Músicas que você sempre cantou errado. Você provavelmente canta essa música assim. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Mas o certo é, eu bebo, cê beija. Se no Parabéns você canta é big, é big, é big, é big, é big, você canta a versão nova, porque o original é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Quem sabe o príncipe virou um chato. O certo é, quem sabe o príncipe virou um chato. Eu também achava que era salvo. Nessa música, No supermercado não vai me comprar. o certo é, no supermercado não vai me comprar. E nessa aqui, Rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. na verdade é tocando B.B. King sem parar. O que ele fala aqui? Um abajur cor de carne. Carne ou carmim? Se você canta carmim, tá errado. O certo é carne. Se você engasgar com comida e estiver sozinho, se jogue contra uma cadeira com a ajuda do seu punho. E isso pode expulsar a comida. Se você estiver quase dormindo e escutar um bebê aleatório chorando, não saia de casa. Isso pode ser um truque usado por criminosos para roubar sua casa. Se tirarem uma foto sua e os seus olhos saírem brancos, corra pro médico, porque isso pode ser alguma doença grave, como câncer, catarata ou descolamento de retina. Nem sempre é, mas é melhor prevenir do que remediar. Se você estiver caminhando e sentir que alguém tá te seguindo, vire 4 vezes pra direita. Se a pessoa continuar atrás de você é porque ela realmente tá te seguindo, porque você andou em círculo. Se você tiver com vontade de vomitar e precisar segurar, crente, isso pode te distrair e ativar a respiração controlada, o que pode diminuir as náuseas. Se um bebê nascer no espaço, de qual país ele seria? Se você estiver a menos de 100 km de altura, teria que descobrir em qual espaço aéreo você tá. Se estivesse voando em cima dos Estados Unidos, o bebê seria estadunidense, já que quem nasce no seu espaço aéreo é considerado cidadão. Mas se você tiver passado dos 100 km, fica mais complicado. E não, o seu bebê não vai ser alienígena. Ele vai ser do país onde o foguete tá registrado. Se for um foguete da Suparco, ele vai ser paquistanês. Se for da AEB, vai ser brasileiro. E se for da CSA, vai ser canadense. Se um bebê nascer no espaço, de qual país ele seria? Se você estiver a menos de 100 km de altura, teria que descobrir em qual espaço aéreo você tá. Se estivesse voando em cima dos Estados Unidos, o bebê seria estadunidense, já que quem nasce no seu espaço aéreo é considerado cidadão. Mas se você tiver passado dos 100 km, fica mais complicado. E não, o seu bebê não vai ser alienígena. Ele vai ser do país onde o foguete tá registrado. Se for um foguete da Suparco, ele vai ser paquistanês. Se for da AEB, vai ser brasileiro. E se for da CSA, vai ser canadense. Qual a dor mais forte que um humano pode sentir? Em sexto lugar, temos romper o tendão de Aquiles. Ele é o tendão mais longo e forte do corpo. Então, se ele romper, a dor não vai ser legal. Em quinto lugar, temos a cólica de rim. A dor de ter uma pedra pequena passando pelo seu canal urinário é tão forte que faz muita gente desmaiar e vomitar. E ela é muito comparada com a dor do parto, que foi descrita como ser esfaqueado na barriga, enquanto puxam os seus quadris para os lados e arrancam os seus órgãos. Divertido. Em terceiro lugar, temos o tétano. Quem já pisou num prego enferrujado e teve que tomar vacina sabe que ela dói. Mas isso nem se compara à dor de ter tétano, que faz as suas articulações travarem completamente. Em segundo lugar, temos a torção ovariana e testicular, que é quando as suas partes reprodutivas ficam torcidas, gerando uma dor horrível. E a pior parte é que isso só se resolve com cirurgia. Em primeiro lugar, temos as queimaduras de segundo grau. Apesar de a queimadura de terceiro grau ser mais séria e mais fatal, ela queima os seus terminais nervosos e você não sente dor depois de uns 20 segundos. Mas na queimadura de segundo grau, você ainda sente tudo, tornando a dor muito mais intensa. Esse homem viajou para o país mais estranho do mundo.
Esse país é o Turcomenistão e lá não tem internet. Basicamente, todos os sites são banidos lá. E por causa disso, ele precisou avisar todas as pessoas da vida dele que durante a viagem ele ia ficar incomunicável. Você só pode viajar pra lá se tiver um visto aprovado. E precisa também de um guia turístico aprovado por eles que vai passar a viagem inteira com você. Até no hotel. O país estava completamente fechado para turismo desde 2020 e só abriu agora. A capital da cidade é cheia de monumentos enormes, mas é extremamente vazia. Você não vê ninguém na rua. E ele disse que teve um sentimento muito estranho visitando esses prédios enormes, cheios de lojas vazias. Quase como uma cidade fantasma ou abandonada. Ele disse que o tempo inteiro sentia que alguma coisa estava errada, mas não sabia explicar bem o que. Todos os carros lá precisam ser brancos ou prateados e andar com um carro sujo na rua é crime. E eu fiquei com muita vontade de viajar pra lá pra mostrar pra vocês. A página dele chama Authentic Traveling pra quem quiser acompanhar a viagem. Não esquece de me seguir pra mais se você gosta desse tipo de vídeo, por favor. Eu posto vídeos muito legais, muito obrigada. Avisaram pra esse cara não encostar no vidro, porque isso seria muito perigoso. Só que as pessoas são muito curiosas, porque aos poucos ele começou a encostar e bater no vidro, mesmo vendo que de vez em quando apareciam tubarões. Só que ele não sabia que isso na verdade era uma tela, feita pra ensinar uma lição pra pessoas como ele. Fatos científicos que parecem mentira, mas são verdade. Raios caem na Terra aproximadamente 8,6 milhões de vezes por dia. Isso são 100 raios por segundo. O Sol compõe 99,8% da massa do nosso sistema solar. Isso significa que todo o resto é 0,2%. Quando Neil Armstrong voltou para a Terra, ele precisou preencher um formulário de alfândega para entrar de volta nos Estados Unidos. Eles colocaram o ponto de partida como Lua e declararam todas as pedras lunares que eles trouxeram. No formulário também perguntava se eles tinham alguma doença que poderia ser transmitida para as pessoas dos Estados Unidos. E a resposta foi: ainda vamos descobrir. O famoso vou ver e te aviso. A palavra músculo vem da palavra músculos no latim, que significa pequeno rato, porque quando você flexionava o músculo ele ficava parecendo um mini ratinho. A árvore mais velha do mundo tem 4.855 anos de idade. Isso é mais velho do que as pirâmides do Egito. Você tem mais chances de morrer por uma rolha de champanhe do que por uma aranha venenosa. Isso estatisticamente, né? Claro. Comerciais que foram banidos. O comercial de uma ONG de proteção aos animais que sugeria que os veganos eram os melhores amantes foi banido porque mostrava mulheres se relacionando com vegetais. E é um comercial chinês de detergente precisou ser banido, porque mostrava um homem negro entrando numa máquina de lavar e tendo sua pele clareada. O que foi bem mal recebido por motivos óbvios. O comercial da Ashley Madison, um site feito para pessoas casadas terem casos, passou no Super Bowl de 2011. Ele mostrava colegas de trabalho tendo casos com o slogan: "A vida é curta, tenha um caso", mas foi retirado do ar. Bem parecido com o comercial da Hyundai, em que esposas e maridos escondiam os seus casos no banco do carro. E falando em carros, em 2022, um comercial da Land Rover mostrava seus carros caindo de um penhasco. E precisou ser retirado do ar porque as pessoas começaram a realmente achar que o carro sobreviveria a isso. Por fim, um comercial da Dodge, em que os homens falavam do tamanho das suas caminhonetes, também foi banido por causa da piada de duplo sentido. 7 inches longer. Handles great. I love the way it looks. You get some respect with that. My girlfriend loves it. Comerciais que foram banidos. Em 2013, a Doritos lançou um comercial em que uma menina descobre que o seu irmão ganhou um pacote inteiro de salgadinho, porque o seu peixe morreu. Ela então tem uma ideia genial: fazer o seu cachorro morrer também, pra que ela ganhe o mesmo presente. Só que no final, depois de várias tentativas, ela descobre que a mãe tinha mandado o irmão dividir o salgadinho com ela, mas já era tarde demais. Ele foi banido. A M&M fez um comercial bem polêmico pra divulgar o seu sabor chocolate amargo. Um jantar em que a família preconceituosa do M&M branco conhece o namorado chocolate amargo da filha. Foi banido por motivos óbvios. Por fim, a Skittles lançou esse comercial, em que uma mulher dá à luz a uma bala laranja, enquanto saem várias balas do cordão umbilical. Só que quando a enfermeira come essa bala, fala que o gosto é de pasta de amendoim, o que revelou que o filho na verdade era desse cara bronzeadão, e não do marido dela.
ofendendo seus fãs. Durante um show da Billie Eilish, uma menininha tentou abraçar a cantora, mas os seguranças agarraram ela e tentaram impedir que ela chegasse perto. Só que a Billie parou o show inteiro pra ver se ela tava bem e dar um abraço nela.